Neste vídeo, eu vou falar a importância de você ter pelo menos duas contas se você pretende imigrar para Portugal, por exemplo, para lidar com o seu dinheiro. E eu vou explicar o motivo. Recentemente descobri uma história através de um conhecido que a pessoa imigrou para Portugal, por acaso ela ficou num hostel, eu não sei se todos sabem o que é um hostel, mas são aqueles quartos compartilhados, aonde dependendo do caso você pode dividir o quarto com uma pessoa, duas, três, 10, vai depender muito do hostel que você escolheu. Enfim, a situação foi, a pessoa deixou todos os itens pessoais no hostel e saiu por algum motivo. Foi no banheiro, foi tomar banho, saiu para comer, alguma coisa nesse sentido. Quando ela voltou, infelizmente os itens dela não estavam mais. A vida dela virou um caos cá em Portugal, principalmente por questão financeira, porque ela tinha apenas um cartão que tinha acesso à conta dela com os euros que ela trouxe, e no final sem cartão, sem documento, porque levaram o passaporte dela também, e sem o telemóvel, porque parece que ela deixou carregando e nesse meio tempo também levaram o telemóvel, que é o celular aqui em Portugal. Conclusão: a vida dela em Portugal iniciou de uma forma caótica, sem ter como comunicar com absolutamente ninguém, porque hoje todo mundo salva os contatos no celular, então ela não tinha o número de ninguém para ligar, para recorrer. Foi fazer o boletim de ocorrência na delegacia sem documento. Imagina o caos, você chegar lá, querer registrar alguma coisa e você não ter o mínimo de um documento para a polícia saber se você está legal ou não, se você é um imigrante ou não, se você é um foragido ou não, um fugitivo. Enfim, você imagina a situação que a pessoa passou e pior ainda, sem ter um real ou aqui um euro em Portugal. O que eu quero dizer é, imagina a gravidade nessa situação se você tiver apenas um cartão de banco. Mas a gente imagina que pode acontecer outros imprevistos além desse. E se você tem apenas um cartão, você pode ficar na mão. Então, na dica de hoje, eu vou falar de duas contas que eu utilizo cá em Portugal. Inclusive, uma delas é do Banco C6. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, linkado, de eu utilizando o Banco C6 aqui na prática, fazendo levantamento nos caixas eletrônicos, que é o saque. E também aqui eu vou deixar o vídeo da Wise, que eu também gravei aqui na prática utilizando esse cartão e vou mostrar aqui nos detalhes como você pode pedir os dois. Aqui no computador, ó, eu vou deixar o link da Wise aqui embaixo, inclusive se você fizer o cadastro com o meu link, você já ganha um mega desconto para fazer o seu primeiro envio. Mas se você não conhece a Wise ainda, ele é aceito em 150 países e 50 moedas diferentes. Ou seja, você que vai utilizar o euro, ele é bem prático e bem simples. No vídeo que eu deixei linkado aqui, você consegue ver eu fazendo o câmbio, ou seja, através do Pix do Brasil, eu deposito o dinheiro na Wise e já converto automaticamente em euros. Isso é muito interessante e prático, inclusive. E também você tem a opção de ter um cartão, ele funciona como se fosse um débito, ou seja, se você tem saldo, você consegue gastar aí praticamente em qualquer lugar do mundo que aceite a bandeira Visa, no caso. E aqui ele tem mais detalhes, as bandeiras, como funciona, o saldo, como que você faz para fazer as transferências. Aqui ele dá uma simulação, se você fosse fazer o envio hoje de R$ 1.000, quantos euros você receberia. Você também pode simular com dólar, o interessante é ter mais de uma moeda, ou seja, você que começou a juntar dinheiro no Brasil, já transfira um pouco para euro, depois transfira um pouco para dólar, utilize as duas moedas que a gente sabe que é uma reserva aí de segurança. Enfim, a Wise é bem prática e segura, que eu utilizo cá em Portugal e até hoje não tive problema nenhum. Recomendo sem sombra de dúvidas. E vamos ver a outra opção. A outra opção é o Banco C6, que ele tem a conta global, ó, em dólar e em euro. São duas contas diferentes, mas você consegue ativar, por exemplo, a conta em euro, se você pretende vir para Portugal ou Europa. Mas, se você quer ir nos Estados Unidos, por exemplo, utilize a conta em dólar. Recentemente, o C6 Bank ele abaixou a tarifa para você abrir essa conta. E como você pode ver, também é bem tranquilo e fácil. Inclusive, no vídeo que eu deixei linkado aqui, eu mostro eu fazendo na prática, mas também não tem segredo. Você utiliza o próprio aplicativo do Banco C6, você deposita o seu real na conta corrente do Banco C6 e no aplicativo, com 2 ou 3 cliques, se eu não me engano, você já faz a conversão para euro. E o interessante do Banco C6 é que também você faz o inverso.
Supondo que você veio só para uma viagem e não utilizou todo o seu euro. Então você pode fazer o contrário. De euro, você já faz a conversão reversa e já recebe o seu real de volta na sua conta corrente do Banco C6. É bem interessante também. Aqui ele também faz a simulação. Se você fosse enviar R$ 1.000, você receberia 174 euros. Pouquíssima diferença entre o Wise. E aqui ele dá todos os detalhes de taxas, de câmbio, etc. E aqui é o mais interessante, ó. Ele mostra nos detalhes as tarifas e a abertura, ó. Praticamente ele tem alguns requisitos para você não ter nenhum custo, mas caso você não tenha esses requisitos, você consegue abrir com apenas US$ 10, ó. Veja que interessante, você ter uma conta de um banco brasileiro, mas em dólar ou em euro. Isso aqui é muito interessante. E aqui abaixo ele mostra qual que é o processo, o que que você precisa fazer para abrir então a sua conta. E você que pretende imigrar para Portugal ou qualquer outro país, recomendo sim você abrir tanto na Wise quanto no Banco C6 para ter duas opções. Então, voltando aqui, vocês viram aí os dois sites, praticamente não tem segredo. Recomendo você ter pelo menos esses dois e quando for fazer uma viagem, além de deixar saldo nas duas contas, também traga algo no papel moeda. Então, por exemplo, um exemplo hipotético, se você vai vir com 5.000 euros para Portugal, deixa 2.000 no Banco Wise, 2.000 no Banco C6, na conta global, e 1.000, por exemplo, em papel. Claro, tudo bem guardado, bem escondido, não deixe a amostra visível para qualquer pessoa ter acesso, óbvio. Enfim, tenha sempre mais de uma opção. Porque se por algum motivo você perdeu o seu principal cartão, quebrou o chip, deu algum problema, queimou, porque a gente sabe que os cartões podem sim dar problema, extraviou, deixou de funcionar o contato, qualquer que seja a situação, você tem pelo menos uma segunda ou inclusive uma terceira opção e sabemos, quem tem um não tem nenhum. E outra dica valiosa que eu quero deixar aqui no vídeo é todo o seu documento, por exemplo, o seu passaporte, fotografe. Deixa ele na galeria do Google, por exemplo, que a gente sabe que o backup já é automático. Então, antes de fazer a viagem, tira a foto do seu passaporte todo, das páginas principais, da onde tem a sua documentação e deixa ele no backup da nuvem do Google. Ou se você usa o iPhone, do iCloud, ou qualquer outra nuvem de sua confiança. Por que isso? Porque se por algum motivo extraviar seu passaporte, você não lembrar do número, qualquer coisa nesse sentido, você tem uma cópia, mesmo que seja digital, você já consegue assim mostrar caso venha uma urgência e você precisa saber os números e os detalhes de forma imediata. Então, vou ficando por aqui. Deixe nos comentários se você gostou dessa dica e até sugira novas ideias para os próximos vídeos. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.